Muita gente me pergunta, Antônio, como vou saber se devo debitar ou creditar? Como vou saber as contas que debitam e creditam? Então, eu decidi gravar um vídeo. Regras de movimentação das contas. O assunto é esse. Fica no vídeo. Se você ainda não é inscrito, você sabe que tem que se inscrever no canal. Aproveita, clica em se inscrever. Se você já é inscrito, dê um like, partilha, ativa o sininho para ficar a par das novidades. Vamos começar. Em contabilidade, é comum as expressões ativo, passivo, capital próprio, custos e proveitos. O PGC, Plano Geral de Contabilidade, para quem não sabe, apresenta regras de movimentações a estas expressões. Ou seja, existem regras de movimentação para as contas do ativo, do passivo e do capital próprio, bem como também dos custos e dos proveitos. Agora, se você ainda não sabe os conceitos destas expressões, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo Como elaborar um balanço patrimonial para você assistir mais tarde. Agora, para quem ainda não sabe, as contas são classes de valores ou elementos patrimoniais com características comuns. Para ser mais preciso, conta é o nome técnico que identifica cada elemento do patrimônio e também cada elemento de resultados. Normalmente, a conta apresenta-se graficamente na forma de um T, não é? A forma de um T, chamado razão, onde sobre o traço horizontal indica-se o título, o nome da conta. Agora, o lado esquerdo chamamos de débito e o lado direito chamamos de crédito. Agora, a diferença entre os valores do lado do débito e os lados do crédito, nós chamamos de saldo. E podem apresentar três situações. A primeira situação que o saldo pode ter é saldo devedor, quando o débito é maior que o crédito. A outra situação que pode surgir é saldo credor, quando o débito é menor que o crédito. Outra situação também que pode surgir é saldo nulo, quando o débito é igual ao crédito. Agora, sem mais delongas, vamos começar com as regras de movimentação dos elementos do patrimônio. E o nosso primeiro elemento, para este caso, é o ativo. Como já mencionamos no vídeo anterior, o ativo são um conjunto de bens e direitos. E o Plano Geral de Contas enuncia, portanto, um conjunto de critérios para o seu devido reconhecimento. Mas hoje o assunto não é este. Vamos apenas falar da regra de movimentação das contas. Portanto, para as contas do ativo, elas debitam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos e creditam pelas diminuições. Ou seja, se eu quiser aumentar um ativo, eu registro o movimento do lado do débito. Se eu quiser aumentar, ou se eu quiser diminuir um ativo, eu registro o movimento do lado do crédito. Vou repetir. Se eu quiser aumentar um ativo, eu registro o movimento do lado do débito. Se eu quiser diminuir um ativo, eu registro o movimento do lado do crédito. Portanto, as contas do ativo sempre apresentam um saldo devedor. Presta atenção, se liga. Agora, as contas do passivo, que nós também já definimos no vídeo anterior, que são as obrigações a pagar, elas creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos. E debitam-se pelas diminuições. Se eu quiser aumentar um passivo, eu registro o movimento no lado do crédito. Se eu quiser diminuir um passivo, eu registro o movimento no lado do débito. Vamos para a regra do capital próprio. E a regra do capital próprio diz: o capital próprio creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Agora que já aprendemos sobre as regras, vamos para o elemento do resultado, que são as contas de custos e proveitos. As contas de custos debitam-se pelos aumentos e creditam pelas diminuições. Se eu quiser aumentar, eu registro no débito. Se eu quiser diminuir, eu registro no crédito. Agora, as contas de proveito, elas creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Se eu quiser aumentar, eu registro no movimento no lado do crédito. Se eu quiser diminuir, eu registro o movimento no lado do débito. Notou que nas contas de custo e proveitos não mencionamos saldos iniciais?
como nas contas do ativo e passivo. Deixa-me aqui contar-lhe aqui um segredo. É que as contas de custos e proveitos não transitam de um exercício para o outro. Por isso que elas nunca têm um saldo inicial. Fica no vídeo que daqui a pouco vou lhe mostrar como aplicar essas regras. Mas antes disso, deixa-me me explicar essa confusão de débito, crédito que nós falamos o tempo todo. Não é? Débito, por exemplo, em contabilidade, nós dissemos que ela representa um aumento ou uma entrada de um valor. Já o crédito, ela representa uma redução ou saída de um valor. Para entendermos melhor esses conceitos, vamos para o nosso caso prático. E o nosso caso prático apresenta apenas 6 exercícios. E um deles é dívida anterior de cliente, no valor de 5.000 kwanzas. Compra crédito de mercadoria no valor de 6.000 kwanzas, pagamento a fornecedor no valor de 3.000 kwanzas, recebimento de cliente no valor de 2.000 kwanzas, pagamento de internet no valor de 500.000 kwanzas e temos uma venda a dinheiro de mercadoria no valor de 1.000 kwanzas. Portanto, são esses 6 elementos que nós vamos usar para, portanto, o nosso exercício. E para o nosso exercício, nós preparamos a nossa tabela de exercício e vamos começar aqui com o nosso exercício. O primeiro exercício, e nós aqui escolhemos exercícios simples, não é? Para entendermos claramente a regra de movimentação das contas. Então, o nosso primeiro exercício dizia que dívida inicial do cliente, ou seja, dívida anterior do cliente. Se é uma dívida anterior do cliente, isso quer dizer que é um movimento do exercício anterior. Então, se é um movimento do exercício anterior, nós vamos fazer o quê? Vamos abrir uma conta, ok? E vamos escrever cliente. Vamos abrir uma conta e vamos escrever cliente. Que aqui tudo bem. E nós, depois recomendo que vocês vão ao PGC para encontrarmos o código de contas. Para o cliente, eu vou aqui referenciar que o cliente tem um código de conta 31. Isso no Plano Geral de Contabilidade Angolano. É claro que existe o Plano Geral de Contabilidade de Portugal, do Brasil, que apresentam outro código de conta. Mas para Angola, o nosso código de conta é 31. E 31 clientes diz que tem um saldo inicial. Vamos aqui reformular as nossas regras de movimentação. E nós falamos que o movimento do ativo. Agora, existe um detalhe importante que eu gostaria aqui de mencionar, não é? Que as contas do ativo, portanto, como já disse, apresentam sempre o saldo devedor. Existem, por exemplo, situações em que você não pode, portanto, gravar o código de conta e dizer que esta conta é do ativo, esta conta é do passivo. Existem algumas regras ou existem algumas contas que, de fato, são pertencentes ao ativo e outras que pertencem ao passivo. Por exemplo, as contas da classe 1, as contas 11, 12, as contas 21, as contas 31, as contas 41, ou as contas 45, 43, todas essas contas, muitas vezes, elas têm, por apresentarem saldo devedor, ou quando apresentam saldo devedor, elas pertencem ao ativo. As contas 11, as contas 21, as contas 45 e outras contas não podem nunca apresentar um saldo credor. Por exemplo, eu não posso ter um saldo credor na minha conta de mercadoria. Ou seja, isso daria a entender que eu vendi mais mercadorias do que tinha no estoque. Então, a conta 21 ou a conta 26 de mercadoria ou existências não pode nunca apresentar um saldo credor. Nem a conta de caixa, por exemplo. A conta de caixa, que é a conta 45, no Plano Geral de Contas angolano, também não pode nunca apresentar um saldo credor. Por quê? Porque estaria a entender que eu usei mais dinheiro, ou tirei mais dinheiro no cofre do que tinha. Isso não faz sentido, certo? Então, se não faz sentido, existem agora outras contas, como por exemplo, 31. A conta 31 pode apresentar um saldo credor. Quando apresentar um saldo credor, então isso significa que ela deixa de estar no ativo e passa a estar no passivo. A conta 31, quando apresenta um saldo credor, ela deixa de estar no ativo e passa a estar no passivo.
Por que dizemos isso? Porque se apresentar um saldo credor, isso significa que a entidade ou a empresa tem uma dívida para com esse cliente. Se tem uma dívida para com esse cliente, nós falamos no plano geral de conta, no PGC, que ele tem uma obrigação para com esse cliente. Se tem uma obrigação para com esse cliente, logo, ela obedece o critério, os requisitos para ser reconhecido como passivo. Existem outras situações, como, por exemplo, o fornecedor. Não podemos gravar que o fornecedor é sempre passivo. Não podemos nunca gravar que o fornecedor é sempre passivo. Porque o fornecedor pode apresentar um saldo devedor. Por norma, os fornecedores apresentam saldo credor, mas ele pode apresentar saldo devedor. E estas situações apresentam ou acontecem quando, por exemplo, o fornecedor nos fez um adiantamento. Quando o fornecedor nos fez um adiantamento, logo o montante dado pelo fornecedor estará registrado na conta débito. Então, se estiver no movimento a débito, então significa que o adiantamento do fornecedor já não fará parte do ativo, mas fará parte do passivo. O que já não fará parte do passivo, melhor, mas fará parte do ativo. O que muitos estudantes, ou contabilistas, ou outras entidades, outras pessoas que estão a aprender contabilidade fazem ou cometem um erro, é de colocar o movimento ou o valor com um sinal negativo. Isso é um erro. Você não pode colocar o movimento com sinal negativo. A única operação, a única conta que pode apresentar um sinal negativo, esta é a conta de resultado líquido. Essas contas de resultado, elas podem apresentar um sinal negativo porque são movimentos que refletem, portanto, a situação da empresa. E as situações da empresa podem ser, portanto, ali uma situação de prejuízo ou uma situação de lucro. Então, essas situações, sim, ou essa conta pode apresentar saldo, portanto, devedor, ou pode apresentar um saldo negativo. Pode estar no balanço com um sinal negativo. É a única exceção. As outras contas não podem nunca estarem no movimento. Por exemplo, vamos supor que o cliente tenha uma dívida comigo, né? Vamos supor que o fornecedor, por exemplo, nos fez um adiantamento, não é, de um determinado valor. E o que muitas pessoas fazem? O cliente, como fez o adiantamento, logo esse movimento estaria registrado no débito. Então, se vai estar registrado no débito, mas o fornecedor, por exemplo, refiro ao fornecedor. O fornecedor fez o adiantamento e esse movimento vai estar registrado no débito. Mas se esse movimento estiver registrado no débito, isso significa, não pode. Por quê? Porque o fornecedor, muitas das vezes, o fornecedor é sempre no lado do passivo. Mas como é que eu vou registrar? Então, o que muitas pessoas fazem? Pegam o valor dado pelo fornecedor, que devia ser registrado no ativo, colocam no passivo com um sinal negativo. Isso é um erro. Então, mais uma vez, voltamos a chamar a atenção. Se o fornecedor apresentar um saldo, e muitas vezes são as contas de adiantamento, se o fornecedor apresentar um saldo devedor, ele deixa de estar no lado do passivo e passa a estar no lado do ativo. Ou seja, em vez de ela estar registrada no passivo, ela será registrada no ativo. Ok? Fica ligado. Vamos voltar para o nosso exercício. E nós estávamos a falar da dívida do cliente, que é o saldo inicial. Nós colocamos esse exercício propositadamente, que é o saldo inicial, que quer nos dizer que é um movimento do exercício anterior. E o movimento do exercício anterior diz que o saldo inicial, e nas nossas regras dissemos que os ativos debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições e debitam-se ainda também, fazendo lembrar, pelos saldos iniciais. Como o cliente apresenta um saldo, uma dívida, quem tem a dívida não é a empresa para com o cliente, é o cliente que tem uma dívida para conosco. Então, se o cliente tem uma dívida para conosco, significa que o cliente é uma conta no momento do ativo. Então, nós vamos para aqui o nosso T, conforme nós referenciamos, vamos para o nosso T e vamos aqui dizer que o nosso cliente teve um saldo inicial de quanto? De 5.000 kwanzas. E aqui está tudo bem. Já lançamos o saldo inicial, não é? Saldo inicial, pelo cliente ter uma dívida conosco, então o saldo inicial vai a débito. Vamos para a segunda situação, compra a crédito de mercadoria. Compra a crédito de mercadoria. Aqui mais uma vez chamamos a atenção às regras da partilha dobrada, mas se você tiver dúvidas com relação às regras da partilha dobrada, coloca nos comentários que a gente fará um vídeo especialmente para falar sobre isso. Mas hoje vamos apenas dar um cheirinho, ou seja, a regra da partilha dobrada, se existir um débito, deve existir um crédito, né? Deve haver um equilíbrio. Ok? Mas vamos apenas para o nosso exercício. Por que nós falamos propositadamente disso? Porque temos uma compra de mercadoria a crédito. Então, se temos uma compra de mercadorias a crédito,
nós vamos para o nosso lado débito, né? E nós falamos aqui que o nosso T apresenta o lado direito, o lado esquerdo o débito, o lado direito o crédito. E no meio, né, na linha horizontal, o nome da conta. Então, o nome da conta, sendo uma compra, podemos colocar compras, né? Vamos aqui abrir uma conta compra. Para quem não sabe, no PGC a conta compra é uma conta 21. Okay? Vamos abrir uma conta compra e compramos o quê? Mercadoria. Qual é o valor? 6 mil kwanzas. Como é que eu sei que eu registro esse movimento na conta de compra? Porque é um bem, nós sabemos que o bem é um ativo. Se é um ativo, vai para a conta vai para o lado do débito. Beleza? Beleza, vamos continuar e vamos lançar aqui 6 mil kwanzas. Vamos restar 6 mil kwanzas no lado do débito. Aqui essa é a nossa segunda operação. E, sendo uma compra, nós compramos a crédito. Se compramos a crédito, significa que nós não pagamos. Se nós não pagamos, o que acontece? Nós, empresa, temos uma obrigação com o fornecedor. Então, vamos abrir uma conta fornecedor. E no PGC, para quem não sabe, a conta fornecedor é a 32. Então, vamos abrir uma conta fornecedor. Né? Fornecedor. A empresa não pagou, logo é uma obrigação. Se é uma obrigação, é passivo. Se é passivo, já falamos que a regra de movimentação das contas do passivo, elas creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Como nós não estamos a diminuir as nossas obrigações ou as nossas dívidas, estamos, na verdade, a aumentar, então nós vamos registrar esse movimento a crédito. E o valor é 6 mil kwanzas. Esta é a nossa segunda operação. Vamos para a nossa terceira operação, que é pagamento do fornecedor. Diz que a empresa pagou o fornecedor. Se a empresa pagou o fornecedor, pagou como? Com dinheiro. Vamos aqui abrir uma conta, por exemplo, caixa, ok? E acá, para quem não sabe, no PGC, caixa é a conta 45. Vamos abrir aqui a conta caixa 45. Diz que a empresa pagou o fornecedor, ok? Como nós falamos, a conta caixa, por norma, nunca deve apresentar um saldo credor. Mas como estamos num exercício hipotético, então nós vamos aqui fazer um lançamento mesmo sem tendo um saldo inicial. Agora, vamos aqui para a nossa conta caixa e dissemos que a empresa pagou o fornecedor. Quanto? 3 mil kwanzas. Então, se pagamos é porque o dinheiro saiu do caixa. É que esse é o nosso terceiro exercício. Pagou do caixa. Pagou quem? Pagou o fornecedor. Se pagou o fornecedor, significa que a nossa dívida para com o fornecedor diminuiu. Então, se a nossa dívida para com o fornecedor diminuiu, nós falamos na regra que as contas do passivo, sendo o fornecedor no momento uma conta do passivo, as contas do passivo aumentam-se pelos créditos e diminuem-se pelos débitos. Então, se eu quero diminuir um passivo, eu debito. Então, se eu debitar, isso significa que se eu paguei o fornecedor, eu vou diminuir a minha dívida registrando no lado do débito. Então, esta é a minha terceira operação. Vamos para a nossa quarta operação. A nossa quarta operação diz que recebimento de um cliente, ou seja, aquele cliente que nós tínhamos saldos iniciais como dívida, ele decidiu nos pagar. Nos pagou quanto? 2 mil kwanzas. Então, se nos pagou, no momento, o cliente apresenta um saldo devedor. Isso significa que ele representa um elemento do ativo. Então, se ele está como elemento do ativo, nós falamos que as contas do ativo aumentam-se debitando e creditam-se pelas diminuições. Então, se o cliente nos pagou, significa que ele está diminuindo a sua dívida para com a empresa. Nessas situações, nós registramos o movimento a crédito. Quanto é que o cliente nos pagou? Pagou nos 2 mil kwanzas. Então, vou registrar 2 mil kwanzas. Se o cliente nos pagou, é porque provavelmente nos deu em caixa ou em dinheiro. E eu vou fazer aqui a entrada do movimento de 2 mil kwanzas no lado do caixa, que é débito. Ou seja, nós recebemos esse dinheiro, então significa que o nosso ativo aumentou. Ok? Vamos para para 2 mil kwanzas. Aqui é o nosso quarto exercício. E vamos agora para o nosso quinto exercício. E o nosso quinto exercício diz pagamento de internet. Nós colocamos isso propositadamente por causa dos elementos do resultado, que são os custos e proveitos. Então, se a empresa pagou internet, pagou com caixa, né, pagou com dinheiro, então significa que se pagou, nós falamos pagou internet. Internet é um custo, é uma despesa. Então, se a internet é uma despesa, vamos abrir aqui uma conta comunicação. Para quem não sabe, isso na conta é uma conta de custo 75. Vamos abrir aqui uma conta comunicação. Vamos abrir aqui uma conta comunicação.
e vamos registrar esse movimento. Nós falamos que a regra de custos dos elementos, né, ou as regras das contas de custos, elas aumentam se debitando e diminuem se creditando. Então, se é uma despesa que nós tivemos, quer dizer que as nossas despesas aumentaram. Então, se aumentaram, eu vou registrar esse movimento do lado do débito. Quanto é que aumentaram? Aumentaram em 500 kwanza. E significa que se eu paguei, significa que o meu ativo diminuiu para aumentar, para ter essa despesa. Então, meu ativo diminuiu em 500 kwanza. Esta é a operação número 5. Vamos para agora a operação número 5. Vamos agora para a nossa última operação. E a nossa última operação diz que vendeu mercadoria. Não é? Vendeu dinheiro, mercadoria. Qual é o valor da venda da mercadoria? Foi de, portanto, 1000 kwanzas. Não é? Vendeu mercadoria no valor de 1000 kwanzas. Se vendeu mercadoria, venda de mercadoria da empresa, isso significa que isso gerou um proveito, gerou uma receita. Se gerou uma receita, logo estamos diante de uma conta de proveito. Então, vamos abrir uma conta de proveito, que para quem não sabe, para quem vende mercadoria, é 61, para quem presta serviços é 62. No caso, como é uma venda de mercadoria, vamos abrir uma conta 61 e vamos chamar de vendas de mercadorias. Vendas de mercadoria. Se é uma venda de mercadoria, nós falamos na regra que as contas do proveito aumentam-se creditando e diminuem-se debitando. Então, se eu vendi, significa que os meus proveitos aumentaram. Aumentaram em quanto? Em 1000 kwanza. Então, registro o movimento do lado do crédito. Este é o movimento número 6. Agora, como eu vendi, isso significa que entrou dinheiro, aumentou também o meu ativo, porque eu recebi esse dinheiro. Aumentou quanto? 1000 kwanzas. Então, se eu vendi, isso significa que o dinheiro entrou em caixa, então eu vou registrar no ativo, porque é um bem que eu adquiri, então aumentou o meu ativo, aumentou o meu caixa. Se aumentou o caixa é um elemento do ativo, logo se é um elemento do ativo, eu registro no lado do débito. Essa é a minha conta, essa é a minha sexta operação. Com isso, terminamos o nosso vídeo. Se gostou, por favor, se inscreva, dá um like, partilha, coloque nos comentários, que nós vamos ter todo o cuidado de responder, não é? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, você já sabe que tem que se inscrever e para ficar a par de todas as situações. Por isso, fique ligado que nós vamos nos ver no próximo vídeo. Até lá.